Olha, difícil, né, esse time do São Paulo é imprevisível nesse início, É, né. Eu rapaz. eu chutaria aí que diante da fase do Racing, um empate é o mais provável. Eh, assim, o que a gente os argentinos não parecem estar assistindo o Flamengo, né, pra acharem estarem com esse medo todo, de tomar uma goleada, enfim, não eles viram ali o Fluminense, fizeram uma analogia de que os 2 disputaram a final do Carioca e transportaram um pouco do que tá jogando o Fluminense para o Flamengo. Eh, o time do São Paulo, nesse início, tem qualidades, né, que é uma qualidade ofensiva, já melhorou bastante nesse sentido, mas ele tem problemas defensivos de recomposição, o que é o traço de todo o início de trabalho do Sampaoli, né, e muita mudança, demora para os jogadores se adaptarem a trocarem de posição várias vezes. Hoje eu ainda não vi a escalação, como é que ficou, né, não deu tempo aqui até a entrada do programa, mas tinha até uma possibilidade do Pulgar jogar de zagueiro, essa coisa dos volantes Rapaz. que o Arnaldo falou, mas os zagueiros com o São Paulo não são bem zagueiros, né? Jogam indo, avançando lá para frente, como já Tem o jogaram goleiro contra o zagueiro, contra né? o O goleiro é Santos meio ali. volante, meio zagueiro, né? Então Goleiro linha, exato. Né? exatamente. Então é meio imprevisível, o que é o trabalho dele, contratou, para saber, não acho que ele está errado de ficar colocando, mas cria essa instabilidade no time que cria bastante e às vezes, meio frágil defensivamente, então depende muito do aproveitamento dos atacantes do Flamengo para saber qual é o resultado, que nos últimos jogos não foi bom, né? O Gabigol está perdendo muito gol, e eu acho que isso até é o ponto mais decisivo para o time não ter ido melhor nas rodadas do Brasileiro aí, mas concordo com o Arnaldo que o grupo é encaminha, né, para a classificação do Racing e do Flamengo, embora eu tenha visto o torcedor rubro-negro ontem não, terça-feira, olhando ali jogo do Nublense Torcendo pro do Nublense. Nublense e Alcas lá para ver se eu estava no jogo do Jogaço. Fluminense nesse dia, mas estava um colega Rapaz, ali eu do meu vi. lado acompanhando, uma colega, na verdade, acompanhando atenta ali como que estava a rodada. Então, não acho que a torcida do Flamengo está tão tranquila assim. Mas eu acho que o mais provável é que esse seja o jogo mais difícil mesmo. E aí vai depender muito do que vai ser esse Flamengo. Se vai fazer os gols, se não vai ficar muito frágil defensivamente. Mas é mais forte que o Racing, isso é um fato. No Campeonato Argentino, o Racing está em 14º, tem apenas 5 vitórias em 14 jogos, 3 empates, 6 derrotas e é o quarto time mais vazado por lá. Essa fase do Racing, Diego, coloca mais pressão em cima do Flamengo por uma vitória hoje? Coloca, né? Aliás, não que precisasse de mais pressão, né? A verdade é que o Flamengo ele vive um momento de muita pressão por essa troca de técnico, pela derrota no estadual, pela derrota para o Alcas também, que realmente foi uma coisa completamente inesperada, né? Agora eu tô com o Rodrigo quando ele fala que o trabalho do Sampaoli ele começa complicado, ele realmente experimenta muito, ele testa muito. A escalação que ele colocou hoje, ele vai entrar com o meio-campo formado por Eric, Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro, né? É um meio-campo um pouco bissexto, assim, um pouco estranho. Então, eu acho que apostar num empate diante dos desfalques do Racing e diante dessa fase do Flamengo, eu acho que um empate não é algo que o flamenguista o rubro-negro deveria achar ruim. Mas diante do momento que o clube vive, né, o Flamengo a torcida do Flamengo é uma torcida que exige respostas rápidas, né? Uma torcida que se acostumou com as vitórias, se acostumou com grandes times. E esse momento inconsistente do Flamengo, ele gera uma pressão muito grande, né? Então é um jogo é difícil para os dois clubes, claramente, evidentemente, né? Tanto que a imprensa está tratando assim. E acho que mesmo se eles estivessem vendo o Flamengo aqui, como o Rodrigo falou, eles não devem estar vendo muito, mas eles estariam assustados, porque a camisa do Flamengo é uma camisa que assusta em qualquer lugar. Mas eu não sei muito o que esperar desse. Eu estou postando aqui no empate meio por questão de ser difícil decifrar o que vai acontecer. O último jogo do Flamengo realmente com o Santos jogando ali avançado foi muito diferente, foi muito estranho, com o Gabigol perdendo muitas chances. O Flamengo está vivendo um momento muito estranho. Então, diante disso, eu acho que voltar com o empate não seria ruim em circunstâncias tranquilas,
na CNTP, vamos dizer assim, né, as condições normais, mas diante do momento que o Flamengo vive, um empate pode não ser bem recebido pela torcida. Boa, gostei Só desse uma observação CNTP. sobre em cima do que o Iwata falou, o Pulgar aí, Eric Pulgar, ele treinou como Sim. zagueiro. Então ele é volante, mas pode ser que ele seja. A gente vai ter que ver se ele vai jogar de volante mesmo ou se ele vai jogar de zagueiro. Então, ou tem os 3 zagueiros do Arnaldo, ou tem um monte de volante. O Arnaldo ganha dos dois jeitos. Tá bom assim. O Boas Arnaldo sai variações. feliz. Variações sobre o mesmo tema. E ele coloca. Essa escalação que eu falei desse meio-campo foi como o Flamengo divulgou, não quer dizer nada, evidentemente. Né? Pode muito bem o Pulgar entrar no meio ali do Fabrício e do Léo Pereira, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas, de qualquer forma, vence o futebol defensivo do Arnaldo. Mas e aí, Arnaldo, você falou que tinha. Né, Domi? Só porque precisa de um pouquinho de proteção, né? O Flamengo tem vários jogadores que decidem, só que desde que o João Gomes saiu, o Dorival saiu, o Flamengo tentou algumas vezes, não dá para jogar futebol hoje sem marcação. O Flamengo muitas vezes tenta jogar futebol sem marcação. É tipo um outro esporte. Não dá para jogar assim. Simplesmente. Pode ser contra o Inter, pode ser contra o Racing, pode ser contra o Alcas, pode ser contra o Botafogo. Jogar futebol sem marcar o adversário hoje, lamentavelmente, não é possível. Vídeo Paris Saint-Germain que não ganha nem na França mais.